Olá, Olá, Priscila, boa noite. tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Estou com saúde, estou bem, né? Graças a Deus, né? Exatamente. Nesse momento não tenho que pedir muito, não, é só saúde mesmo. É, na verdade é o que eu mais peço, sabe, Rilson? Nesses tempos é o que eu mais peço. Saúde física, mental e espiritual. Para manter, Porque, manter a ordem, né? Para manter a ordem tem que ser os três mesmo. de preferência, porque e talvez, né, principalmente a mental, porque quando a gente está com ela muito desorganizada, acaba desorganizando todo o resto. Embora eu entenda que elas se completem, né? Mas quando a gente tá com a parte mental muito bagunçada, a gente Interfere, destrambelha tudo. interfere em todas as outras, né? Porque o mental ele passa a ser a energia, né? Porque se a gente está mal, consequentemente ele vai trazer mal para o nosso corpo também, né? Se a gente está bem, consequentemente, é o contrário também, né? É verdade, é verdade. Bom, o pessoal já está chegando aí. E agora com esse negócio diferente, eu não consigo acompanhar muito quem está subindo. Verônica, Carla, seu Antônio, Joyce, Maria, Marcela, seu Ari, a Lila, enfim, Jeane, tem muita gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu Carla vou também. Tem. fazer, Carla está aqui, eu vou fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida, e aí depois você se apresenta, por favor, e vamos Ok, engrenar no nosso assunto, tá? tranquilo. Antes de ler, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Mais uma vez, dividindo um pedaço bastante delicado, eu diria, da sua vida, da vida da sua família, compartilhando com a família Cefac. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite desde já. E a gente divide para que as outras pessoas se alimentem daquilo que a gente dividiu, né? E o alimento sempre é bem-vindo. Então eu digo que é um alimento porque o alimento sempre é bem-vindo, né? Sim, com certeza. Ó, vamos lá. Capítulo 147, um desafio. E agora, por que te detens? Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculo de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, da falta de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós, que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora?
Por que te detens? Nossa, que forte. E, assim, o tema que a gente vai falar, né, tem muito a ver, porque às vezes as pessoas se privam de fazer determinadas coisas porque têm os filhos, se privam de fazer determinadas coisas porque perderam os filhos, sempre utilizando das desculpas, dos queixumes. É natural. Tem dias que a gente está mais azedinho, né? Que a gente está mais reclamão, mas que chamada de atenção, e você vai trazer esse assunto, o luto de um pai. Quantos pais se fecham nos casulos, né? E aí eu não estou fazendo juízo de valor não, tá, Rilson? É só uma Entendo, observação com a leitura. entendo. E assim, caiu em uma passagem, eu não sei se todo livro muda de personagem ou eu não conheço esse livro, não. Eu não sei se ele muda de personagem. Nesse caso, ele falando de Paulo de Tarso, que é um dos quais eu estudo e gosto da história de Paulo de Tarso. Sim, ele Então, muda cai, sempre. pronto, então caiu para mim também, porque eu adoro a história de Paulo de Tarso, a forma com que ele mudou, né, de perseguidor para divulgador, a forma com que eu posso dizer que o que ele cometeu, ele sofreu, né, ele prendeu muita gente, ele machucou e maltratou muita gente, matou muita gente. Então ele passou por tudo isso também, né, do outro lado, né, ele estava de um lado e foi um carrasco, e do outro lado ele sofreu tudo aquilo que ele promoveu ao irmão, né? Eu tô meio vermelho, eu vou deixar claro, porque eu fico me olhando aqui, eu não me enxergo direito, porque eu tô fazendo tratamento de pele, a toda essa verônica, mas meu Deus do céu, eu tô com a pele toda vermelha. Quem não me conhece tá bom, né? Porque acha que eu sou assim mesmo. Mas Eu, pra quem me conhece, que entra, mas eu acho que é que Rio tem, tá com a cara toda vermelha, eu não posso nem rir, que parece que eu tô com botox. Aí, ainda bem, menos mal que hoje só tá vermelho. Se fosse amanhã, amanhã eu tenho certeza que amanhã vai despelar, vai começar a cair a pele. Eu tava aparecendo, enfim, só deixando claro para que as pessoas olhem. Naturalmente, eu não sou tão feio assim, não, sabe? Eu sou eu ia menos dizer, feio. você tomou sol, que tá de corzinha de saúde. Não, mas é o tratamento que eu estou fazendo para diminuir um pouquinho a melasma que apareceu Ó, aí. Assim. A esposa ficou grávida e a melasma veio para mim. Muitas coisas que a grávida adquire na gestação passou para mim. Eu acho que ela deve ter contado essa história para você em algum momento. não, não contou não, mas Contou essa foi não? ótima. Os desejos quem tinha aqui em casa era o meu marido. Uhum. Mas tudo bem. Entrou aqui também João Garçom, é um colega também. Boa noite, João. Bem-vindo. Você falou da queimadura, eu falei do sol. Domingo eu cometi um. Eu estava brincando com as crianças, Bernardo estava no carrinho, eu balançando o Bernardo. Ele começou a ficar chato, chorando. Aí eu balançando, ele dormiu. Tava um mormaço. Um mormaço. Beleza. Bernardo dormindo, Juliano fez um churrasco. Aí acabou, fui dar banho nas crianças e o que que acontece? A minha filha olha e fala: Nossa, o nosso tomatinho. Ele está igual um tomate. Ele deitou assim. Gente, mas queimou tanto, só uma parte do rosto dele, que eu me senti tão mal na hora de dar o banho. Eu falei: Deixei o menino torrando no mormaço. Mas ele se olhou no espelho. Hã? Ele se olhou, ele já se viu no espelho para Não, falar. coitado. Ainda bem que ainda tem essa desculpa, porque ele não percebe o espelho, sabe? Ah, Não, tá, e tá, ele tá, tem tá. ele tem baixa visão, então ele não ia perceber a Uhum. A diferença. Só diferença, que ele né? sentiu a dor, porque Ah, com ardeu. certeza. Né? É pior, né? É Mas pior. vamos É lá, pior. Rilson, Vamos conta lá. para quem não te conhece quem é você, de onde você está falando e vamos tocar nosso papo lindo. Vamos lá. Eu sou o esposo da Verônica, quem teve aqui na live de quarta-feira, conheceu a Verônica, e desde já agradeço pela forma que vocês a receberam, porque foi o batismo dela, né? Foi a primeira live. Ela estava relutante em fazer alguma live, assim, mas deu tudo certo, foi uma maravilha. Ela ficou muito nervosa antes, mas depois
foi muita alegria, assim, porque ela gostou bastante e eu acho que ela vai passar a fazer mais. Não sei, mas espero que sim, porque ela tem uma boa didática, ela tem uma boa comunicação, ela sabe se expressar muito bem. Eu ainda estou aprendendo, mas ela sabe bem, mas não, ela não tem muita. Antes não tinha coragem, mas depois da primeira vez, né? Eu acho que vai para frente. Mas enfim, meu nome é Rilson Senna, eu sou de Caruaru, em Pernambuco, como ela disse, a terra do forró, a terra de Mestre Vitalino, do Alto do Moura. E não tem só isso, aqui tem várias outras coisas, né? Mas, enfim. Eu sou trabalhador espírita da casa Leão Diniz, aqui em Caruaru. Eu sou espírita, né? Já fazem, desde os meus 14 anos, já vai fazer 23, 24 anos, mais ou menos. E, e o verdadeiro espírita é aquele que estuda e tenta mudar as suas más tendências, né? Assim como foi ensinado. E nesse aspecto, eu venho dizer que eu sou espírita há uns 15 anos. De todos os tempos, todo assim, é onde eu venho realmente estudar e venho modificar. Só que há 2 anos, praticamente, há 2 anos não, desde da ida para minha, da volta da minha filha para o mundo espiritual, foi que realmente veio, vamos dizer, o gatilho maior para a mudança íntima. Eu sempre busquei isso, mas a gente vai deixando muitas vezes para depois, né, Priscila? E nada melhor assim, o gatilho veio e disse, é agora. Essa é a grande oportunidade de que você mude e mude a vida daqueles que estão ao seu redor. E aqui estou eu. Foi ela que me trouxe aqui, de fato. Esse é um resumo. Que bacana, que bacana. E não poderia ser mais pertinente a leitura, né? Boa noite, Cíntia. Porque, oi, Cíntia, bem-vinda. Você disse que há tantos anos está na doutrina, mas que houve essa verdadeira mudança de chave, né? Virada de chave, desde da mensagem de Heloíse, né? Porque Uhum, foi ela que uhum, lhe uhum, tirou as vendas, talvez. uhum. Deu uma cutucada, vamos dizer assim, essa é o momento, esse é o momento, né? Mas assim, eu sou feliz porque eu vim descobrir o espiritismo há muito tempo e venho seguindo e tentando seguir a cada dia, cada vez mais, diante da doutrina, principalmente diante dos ensinamentos do Cristo, né? No qual é o evangelho que a gente é baseado, né? E tenho estudado mais a história do Cristo. Porque só assim, quando a gente vem passar por alguns desafios, a gente vem imaginar como Cristo agiria naquele momento. Então, eu tendo conhecimento de como ele agiu em certos momentos, eu consigo pegar aquela centelha divina que é do Cristo que a gente tem, ele conseguiu, assim como ele disse, eu sou luz, vós também sois luzes, o que eu faço? Desculpa, o que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais, lógico, que é de uma forma tão alegórica, mas que lá na frente a gente sim conseguirá fazer. Então, com a história do Cristo, com o conhecimento cada vez mais sobre o Cristo, eu consigo fazer essa ligação, entende, Priscila? De você saber como ele agiu e nesse momento, como Cristo faria? Então, a partir daí, eu consigo levar meu dia a dia cada vez melhor, aquele ensinamento de chegar ao final do dia e analisar o que é que eu tenho feito para o meu irmão, né? Hoje, o resumo do dia de hoje, eu fiz bem ao meu irmão, eu fiz bem ao meu próximo, aí eu posso dormir tranquilo. Então, só com o conhecimento da vivência do Cristo a gente consegue ter essa paz de espírito. É verdade. E é um senhor desafio, né, Rilson? Muito, muito grande. A gente se É um senhor. comparar ao Cristo. Não, e assim, será que eu fiz bem ao meu irmão? Ah, eu não fiz mal para ninguém. Mas é só isso que é fazer bem para o seu irmão? Assim, é um baita de um desafio que quando a gente Uhum, se pega analisando isso no final do dia, a gente percebe quantos momentos ociosos e improdutivos nós tivemos. Improdutivos na seara do bem. Eu não digo produtivos de gerar recurso, né, para sustentar a família, não é isso não. Mas produtivos na seara do bem.
Quando a gente se percebe fazendo essa análise, a responsabilidade fica muito maior, Uhum. muito maior. Exatamente. E antes de começar, de fato, eu descrever a vivência do luto, eu quero abraçar um pouco a questão do amor que a gente iniciou aqui, né? O amor do Cristo, as formas do amor do Cristo, porque aprendemos, porque o amor, como vários outros sentimentos, é tudo através de desenvolvimento, né? A gente desenvolve. E o amor também é um desses. A gente começa a desenvolver o amor desde cedo, né? A gente nasce e já começa a desenvolver o amor pela mãe, que é aquela que a gente está mais próximo, né? Então, e Cristo ensina, amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar a Deus acima de tudo, desculpa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu gosto de dizer isso ao contrário também, né? Amar a si mesmo, só assim poderás amar de fato o próximo, e assim já estarás amando a Deus, né? É isso que ele quer da gente. Então, existem várias formas de amar, né? A pessoa, não, mas o amor é um só. Não é um só. Porque a forma que eu amo meu pai, que eu amo minha mãe, é diferente da forma que eu amo minha esposa. Que é diferente da forma de quem é pai ama seu filho. Quem não é pai não sabe, porque a gente escuta muito, né? O amor de pai é diferente para com o filho, né? E a gente não tem ideia enquanto a gente é pai. A gente não tem noção disso. Então, como a gente pode desenvolver o amor do próximo? Porque é um amor diferente também, né? Sim. E além de tudo, amar seus inimigos, né? Então, que amor Ô, é esse? difícil! Né? Então, eu posso amar a minha esposa, ou o meu inimigo, da forma que eu amo minha esposa, que eu amo minha mãe, que eu amo meu filho? Não. É totalmente diferente a forma de amar. É um exercício. Você vai descobrindo, né? Como é que o que é o amor em si. Porque chega uma idade, quando a gente está adolescente ali, eu me achava um coração de pedra. Porque eu tinha minhas, como se diz, as boizinhas, tá? Ficava com um ali e tal, mas assim, não desenvolvia o amor e via que aquela pessoa dizia que amava. Eu digo, pô, que coração é esse que eu não consigo desenvolver esse amor? Né? A gente tem um amor dentro de casa que é o amor dos pais e muitas vezes a gente não enxerga esse amor. Eu precisei sair da casa, fui morar em outro estado para estudar e lá eu vi que eu tinha amor pelos meus pais que eu não conhecia esse amor, né? Quando eu voltei, eu não quis mais sair, assim, tipo, ir para longe, porque eu quis viver esse amor dos meus pais. Eu tinha minha avó, queria viver mais o amor da minha avó, que lá eu sentia falta, entende? Então, daí foi que eu vim perceber que o meu coração não era de pedra. E sim, eu comecei a lapidar essa pedra. E aos poucos, esse amor foi crescendo. Lógico, comigo, depois foi com os meus familiares, e hoje eu posso dizer que isso está um pouco além, sabe? Eu consigo amar mais as pessoas que estão ao meu redor. Eu procuro mostrar através do meu exemplo, exemplo no sentido de modificação íntima, né? Porque a gente, através das palavras por si só, a gente não consegue mudar as pessoas, mas através dos meus atos. Aí sim eu consigo atrair pessoas para dizer, pô, Gilson mudou, né? Eu não preciso dizer, eu tenho que fazer, né, Priscila? É. Mas tem um motivo aí, né? Que já até um passarinho soltou aqui na live, um motivo de seu coração de pedra. Ah, não li Você não. estava esperando por ela, bem modesta, bem singela. Você estava esperando por ela para o seu coração se amolecer, tá vendo? É Verônica, né? Eu acho que eu não escutei não, mas só pode ser ela, né? Porque Foi um passarinho, não posso né? dizer. Ela é a luz, na verdade, assim, porque a história da gente daqui também dá uma live também. Mas, assim, ela é uma pessoa que fez com que eu enxergasse a luz que eu tenho, as coisas boas que eu tenho. Me fez perceber muitas coisas boas. Que muitas vezes a mente mente, né? Como se diz, né? Então a gente acha que a gente é durão, a gente acha que é aquilo outro, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma moça, sabe? Respeitando o sentido da palavra, né? Sim, claro. Mas hoje eu sou uma moça. E quem me conhece hoje, eu sou uma manteiga derretida,
Eu fico feliz porque, às vezes, no início, iniciando a live, né, nessa pandemia, as pessoas dão feedback, ou continua, você me ajudou bastante. A gente não tem noção, né, Priscila, do quanto uma palavra da gente atinge o coração das pessoas, É verdade. né? Eu costumo dizer que a gente fala, né? Sai e o primeiro lugar que atinge são os nossos ouvidos. Exatamente. Quando a gente tá numa vibração muito positiva, às vezes você vai falando as coisas e aquilo vai entrando de novo. E em algumas vezes eu chego até a parar para raciocinar, falo, meu Deus, foi Uhum, para mim. Porque uhum, realmente existe, eu não dimensionava, Hilson, sem, sem demagogia nenhuma, eu não dimensionava o alcance que o Cefac tinha tomado, né? Como poderia atingir famílias, lares, porque é muita responsabilidade, não no sentido de estar transformando, mas você abrir as portas da sua casa para receber as palavras que são ditas aqui, né? exatamente. E isso é muito sério e ao mesmo tempo muito gratificante de saber que não só a minha vida está sendo transformada, mas é que de algumas pessoas também está, né? Então isso é muito legal e é legal você dizer isso. De novo, obrigada por vocês abrirem a vida de vocês para que a gente pudesse entrar um pouquinho. Muito obrigada. Como eu disse, a gente está aqui para tentar ajudar. Nem que seja uma pessoa que está aqui, 20 e poucas pessoas, 30 pessoas que entrarem aqui, mas a gente conseguir atingir um, dizer, poxa, hoje eu vou refletir sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que ela falou, né? E eu lembro de uma coisa que foi na live de vocês, que você comentou que esquecem muito dos pais na gestação. E, de fato, eu passei isso na pele. Desde o momento que foi dito aos meus pais em casa, que a gente fez uma surpresa para dizer que ela estava grávida, que assim, eu esperei um dos primeiros abraços ali, sabe? Mas foi tudo para ela, como se não existisse o pai. E aquilo, de uma certa maneira, doeu um pouco ali, porque foi aquela festa toda, mas, tipo, ela, ele, eu fiquei meio que de lado, sabe? Quem é você na fila do pão? É, pô, aí eu, caramba. E assim, também, a gente percebe também na questão da perda também. Fala da mãe, né? Que a mãe deve estar sofrendo muito, né? E o pai? O pai pode ser durão, o pai pode ser calado, mas ele está sofrendo do mesmo jeito. Acredito, sim, assim como eu estava falando do amor, que na gravidez, só vou falar uma coisa bem rápida, que na gravidez eu senti todos os sintomas de uma grávida, né? E ela não sentiu nada, foi perfeita a gravidez dela. Eu passei a desenvolver ansiedade, infelizmente, eu desenvolvi ansiedade. Então, ansiedade é algo que a gente nem tem noção do que é quando você não passa. Você acha que é frescura, literalmente, né? Nada, isso aí passa, isso aí é só pensar em outra coisa, enfim. É se pôr no lugar do outro, que isso aí eu precisei passar na pele, né? Mas quando ela grávida, e eu ficava imaginando, cadê aquele amor que dizem que o pai tem? Eu ainda não tinha, Priscila. Eu ainda não tinha. E ela já desenvolvia porque estava dentro dela, estava crescendo com ela, né? E eu só olhando, alisava, e eu via, às vezes, os comentários, o pessoal grávido lá e comendo, papai já ama. Aí eu digo, ih, peraí, papai não ama nada, papai não ama nada. Vendo outras pessoas comentarem, né? E eu me sentia mal porque tudo aquilo que se dizia no decorrer da gravidez de outros pais, eu dizia, pô, eu não estou sentindo isso, lógico, com alegria, mas o amor que eu conheço, né, que eu até então conhecia, não era mais do que o que se falavam. E eu disse, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Posso te contar um segredo? Ah, Eu vivi a mesma coisa. Eu tinha 3 dentro da barriga. E eu achava bacana, né? Poxa, que bom, eu vou ser mãe, que uhum, legal. Mas isso é um amor uhum, que quando você descobre, você é invadido.
Na verdade, eu fui invadida de muito cansaço. Eu fiquei muito cansada. Minha gestação foi de altíssimo risco, eu fiquei em cima da cama. Mas esse amor é um negócio assim que as É muito mães que relativo, estão né? aí num negócio de conto de fadas, me desculpem, mas eu não vivi isso. Meu marido também não viveu. Agora, quando nasceu, quando eu bati o olho, aí é outra conversa, é outra história. Não tem aquela história de antes de Cristo, depois de Cristo? Uhum. Eu me vi desse jeito. Eu No, me no vi desse meu, jeito. no meu caso, eu vim descobrir assim, quando ela foi dar à luz, quando nasceu, foi aquela emoção, tudo, e a maior ainda porque na live ela até comentou que a minha ansiedade depois eu vim descobrir, porque eu já sabia que algo iria acontecer. Eu sentia isso há muito tempo, que algo ia vir diferente, sabe? Então eu vim carregando aqui 9 meses, exames a exames, eu ficava imaginando, vai dizer agora que tem algum problema. Isso foi se passando, não, tudo normal, e eu sentia ainda que algo iria acontecer. Então, quando ela nasceu, que eu olhei rapidamente, tudo normal, perfeito, aí veio aquela emoção, sabe? Mas ainda não era o tal amor de pai. Esse amor de pai eu vim sentir 2 dias após o nascimento dela, quando a gente estava tentando descobrir qual era a doença dela, e já tinha rumores da doença, e eu já fui para o hospital pensando, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi a ferida da mão dela, aí eu caí em lágrimas, né? Eu caí em lágrimas ali, eu olhei no meu íntimo assim e disse: Deus, faça com que a dor dela passe para mim. E eu sei que essa dor, infelizmente, não pode ser transferida para mim, né? E a doutrina nos ensina isso. Mas naquele momento a gente esquece tudo. É a tal de quando você está nos Estados Unidos, você sabe falar fluentemente o inglês, na hora da dor você volta para a sua língua de origem, sabe? Então eu esqueci tudo que era religião. E sim, eu queria fazer um pacto com Deus, sabe? Que é uma das fases do luto que eu vou dizer um pouco mais adiante. Então, nesse momento, eu me descobri o pai. Então, nesse momento, tinha nascido uma filha e tinha nascido um pai. Então, foi algo totalmente diferente. Eu descobri a paternidade de uma forma diferente, né, do normal, como se dizer, se eu posso dizer que é normal, né? Então, foi nesse momento que eu disse, pronto, agora eu sou pai, agora eu estou preparado para enfrentar qualquer barreira com ela. E daí você já sabe o desfecho. E quando houve o desencarne dela, quando houve o desencarne, no hospital, Verônica contou tudo que se passou, né? Tudo aquilo que a gente viveu. A gente agradece muito a Deus pela oportunidade que a gente teve de ter passado 10 dias com ela no hospital, porque talvez se a gente não tivesse tido, se a gente não tivesse essa oportunidade de 10 dias ali, de preparação para o desencarne dela, para que a gente pudesse nos despedir dela, dizer o quanto a gente o amava, sabe, Priscila? Talvez, se no dia que a gente levou para o hospital ela tivesse desencarnado, eu não tivesse com essa força que eu estou hoje. Muita gente tem medo da UTI e a gente é grato àquele momento da UTI. Foi tudo arranjado para aquele momento, sabe? Então, sobre isso eu só tenho a agradecer a Deus, porque a gente disse tudo aquilo que a gente imaginou dizer, lógico, resumidamente, que a gente poderia imaginar dizer a ela no desenvolvimento da vida dela, sabe? Papai te ama, mamãe te ama, a gente está aqui, a gente vai continuar te amando, né? Dentro dos preceitos no qual a gente segue. Então foi, se eu posso dizer que foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se existe uma palavra, foi maravilhoso porque a gente teve essa oportunidade. Quer falar alguma coisa? Não significa que foi fácil, né? Não. Porque as pessoas, quando escutam isso, é, muitas pessoas me perguntam como eu passei 200 dias dentro de uma UTI. Você encarou, foi muito fácil. Não, não foi fácil.
Não foi fácil. O fato das pessoas não me virem chorando, né, o tempo todo, eu chorei em 2 momentos, mas eu sempre estava muito certa do que ia acontecer ali, enfim, independente, né? Mas não foi fácil. Claro que não foi fácil. Você Vocês ficaram 10 dias na UTI. Esses 10 dias é como se o mundo tivesse parado para vocês e a vida acontecendo em volta, um mundo Uhum, paralelo. exatamente. Esses 200 dias que eu fiquei foi um universo paralelo. Foi Natal, foi Ano Novo, foi aniversário da mãe, da sogra, da bisavó, Páscoa, meu aniversário, Dia das Mães. Foram muitas celebrações, aniversários de familiares, que a família estava toda reunida e a gente estava em outro plano, sabe? Uhum. Então, dizer que é fácil, não. Não é fácil. De jeito nenhum. É, e ninguém disse que Peraí que travou. eu tô dizendo que ninguém disse que seria fácil, né? Ou disseram, mas a gente não lembra, né? A gente Eu sabia não que não lembro. foi fácil. Na verdade, a gente não lembra, né? É o tal do merecimento mesmo. Mas a forma que a gente encara o luto tem muito a ver com o que a gente acredita pós-vida, né? Porque cada religião, ela diz uma coisa, né? E isso tem Sim, tudo a ver com a forma que a gente vai conseguir elaborar o luto. Mas o que seria luto? Luto é toda a vivência que a gente tem para elaboração de uma perda, seja ela qualquer perda, qualquer, seja de um bem material, né? Porque a própria ciência ela chama de coisa, pessoas também, né? Então, tudo. É uma criancinha que já está desenvolvendo isso quando ela perde um cachorro, ela sofre, ela teve a perda, ela sofre. É um brinquedo que quebrou, é um adolescente que está com o celular última geração e de repente é roubado ou perdeu, ele sofre uma perda. É aquele outro que perdeu um amor, sofre uma perda. Aquele que que teve uma grande separação de muitos anos, sofre uma grande perda. E, por fim, aquela grande perda que é do ente querido, né? E a ciência diz que uma das maiores dores é a dor de uma mãe, de um pai, a perda de um filho. Se pudesse calcular essa dor, a ciência diz que essa seria uma das maiores dores. Aí, sim, agora eu vou entrar na questão das fases do luto, Priscila. De acordo com Deusa Samu, que até ela tem um livro, ela é super conceituada quando ela fala suspende só mais um pouquinho. Que capa bonita. Indo Além do Luto. Ela tem vários livros, mas ela é especialista em tanatologia, né, que é o estudo da morte, né? Então ela escreveu esse livro super didático. A gente já participou com ela de lives, show de bola. Ela mandou esse livro autografado. Eu sou fã dela. Então assim, eu aprendi muito com ela. Então ela existe cinco fases do luto. Então a primeira delas, não necessariamente a gente segue essa ordem, tá? Cada um Tá. vai se enxergar de uma forma, né? Eu nem sei o tempo que tá, desculpa aí, eu nem botei o relógio Não aqui, se preocupe, não. mas Quando você tiver, qualquer... tá, se você puder, obviamente, a gente abre mais um Ah, bloco, tranquilo, você conclui, tá? Fique tranquilo. tranquilo, tranquilo. Então assim, primeiro, a barganha, que é aquela que eu falei inicialmente. Eu vou falar o que seria e se eu passei por isso e as pessoas vão se enxergar ou não dentro de uma dessas fases. Primeiro, a barganha, que é aquela na qual a gente fica tentando realmente barganhar com Deus, tentar evitar o inevitável, né? Senhor, se ela sair desse hospital, eu eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar. Não faz aquelas promessas, sabe? Que a Sim, gente sabe que não vai fazer surtir muito efeito, porque é uma melhora para você, né? Então, sim. enfim, é aquele momento de barganha.
O segundo, a surpresa, que é aquela questão da ausência, né? Como pode, ela estava aqui ontem, né? Ontem mesmo foi o aniversário dela ou dele, né? É aquele momento que o pai e a mãe esperam o filho, meio-dia, 1 hora, chegar do colégio, e você vai para a porta de casa, espera ele chegar, e de repente ele não vai vir mais, né? Esse seria a segunda fase. A terceira, a da revolta, que é bem natural, né? Que é aquela que você cortou, parou aqui, eu não sei se tu escutou, né? A Não, eu tô te terceira, ouvindo. Tô a, ouvindo pronto, tudo. a terceira da revolta, que é aquele momento no qual é natural e a gente se revolta com Deus, né? Sim, Deus, eu não acredito mais em você, né? Por que comigo? No meu caso, eu nunca tive essa pergunta, por que comigo? E sim, por que não poderia acontecer comigo? Se eu sou filho do mesmo jeito que o meu irmão, né? Porque eu seria merecedor de não ter esse desafio, né? Eu sei que não é sim, fácil a gente pensar dessa forma, não é fácil. Só sabe realmente quem passa por isso, certo? As pessoas que estão ouvindo aqui, que nunca passaram, pode ter uma dimensão assim, né? Mas se tiver um filho, aí essa dimensão aumenta um pouco mais, né? Mas se não passou, tenha certeza que é um pouquinho maior daquilo que você está imaginando. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, se não é de Emmanuel, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. E eu gosto muito dessa frase. Sabe por quê, Priscila? Porque antes da gente passar por essa vivência, a gente escutava em alguns momentos, desencarnou o filho de fulano, né? E a gente, mas isso é natural, isso é normal, né? Faz parte, né? A gente com coração ainda que gelado. mentalmente, né? Ainda que É só lógico. mentalmente. Isso, isso. Mas é coração gelado que o espírita é, que dizem que não somos, né? Não somos, mas as pessoas rotulam que somos, né? Coração duro. Então eu ficava meio que, é natural, é porque tinha que realmente acontecer, ficava pensando, imaginando. E a gente não tinha noção do que era, sabe? E hoje eu já olho de uma forma totalmente diferente. Quando eu descubro que algo aconteceu, né, da mesma situação com outra pessoa, aí sim, eu fico enlutado junto com os pais, porque volta aquele filme, sabe? Aquele sentimento, poxa, eu imagino agora, realmente eu imagino o que está passando nesse momento, sabe? É aquele momento que ele agora deve estar desesperado, é aquele momento agora que ele está revoltado com Deus, é aquele momento que ele vai deixar de ir para a igreja dele, sabe? Até que, de repente, a gente vem aqui para. Depois da revolta, vem a depressão. Como eu disse, não segue essa ordem, tá? Então, a depressão, que graças a Deus eu não tive. Graças a Deus eu não tive. Vinha controlar a ansiedade, porque teoricamente a ansiedade não tem cura, e sim um controle, né? A gente começa, é o tal do autoconhecimento para o autodesenvolvimento. A gente se conhece para que a gente possa mudar tudo aquilo que está de ruim no nosso entorno e no nosso íntimo, né? Como Paulo de Tarso sempre falou, autoconhecimento para autoconhecimento para autotransformação. Então, foi assim que eu conseguia modificar um pouco essa minha ansiedade, controlar, diminuir. Então, após a depressão, a gente tem a fase da aceitação, que não é realmente você aceitar. Eu aceito que morreu e pronto, acabou-se. Mas é a questão do... tem gente que diz assim, eu não vou aceitar nunca, né? Tu já ouviu isso, né, Priscila? Eu não vou Já. aceitar nunca, né? Como se essa questão de você falar, eu não vou aceitar nunca, te desse força diante das pessoas, que olhasse para você e dizer, esse cara é forte mesmo. Ele vai vestir aquela roupa preta o resto da vida, como era antigamente, né? Então, ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer, que respeita seu ente que foi embora. E, na verdade, não é isso, né? A aceitação é aquilo, entender o que você pode mudar e o que você não pode mudar diante da situação. E você ficar transitando entre as duas. Isso eu posso mudar, isso não. Né? Aceitou. E ainda mais você ficar imaginando o que poderia acontecer com aquele seu ente querido se ele estivesse aqui. Imagina minha filha, com todos os ferimentos que ela estava no corpo,
se eu tivesse levado ela para casa, o quanto ela não iria sofrer, entende? Sim. Então, é esse momento que chega a aceitação. Então, nesse momento, a gente acredita que Deus é bom, justo e misericordioso. Então, esse praticamente é o resumo das fases do luto. Cada um vai passar de forma diferente, cada um vai sentir coisas diferentes. E uma das coisas que você falou, Priscila, é como se o mundo parasse. Eu senti isso depois do velório dela, né? E, na segunda-feira, praticamente. Então, na segunda-feira, eu queria que o mundo realmente tivesse parado, porque o meu mundo estava parado. E quando eu percebi que o mundo não parou comigo, eu fiquei triste. Porque o sentimento que você tem é que todas as pessoas estejam naquele seu sentimento de Sim. sofrimento, de dor, sabe? Então, eu botar o pé para fora de casa, o mundo deve estar ali, de cabeça baixa, triste, comovido com a minha perda. Mas não. Quando eu saí, vi que o mundo continuava do mesmo jeito. As pessoas estavam trabalhando, as pessoas estavam cantando, as pessoas estavam felizes, outros tristes. Então eu percebi que aquele luto era meu, era íntimo. Então esse luto poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E a minha esposa, ela relatou, quando ela descobriu que ela imaginou que tivesse já superado esse luto. E depois a ficha caiu, que realmente ela ainda não tinha superado. Eu passei um bom tempo para conseguir ver um vídeo dela, ver uma foto dela. Já ela tinha isso de olhar. E eu não queria ver. Porque quando eu vi, era muito pesado para mim a imagem dela, eu olhar para ela, sabe? Hoje não, hoje é tranquilo, mas ainda quando eu vejo um vídeo, vem aquele. Eu poderia, sabe aquela coisa? Eu poderia. Claro. Agora, essa questão do tenho que ir, eu devo, também é uma coisa que você não deve pensar, quem está passando por luto. Eu tenho que ser firme, eu deveria fazer isso. Não, não pense isso. Você tem o seu tempo, você tem o seu momento, você tem o seu ritmo, eu tenho o meu. Eu estou servindo de exemplo para mostrar como eu consegui superar alguma dessas dores. Mas eu não sou para você pegar e chegar, não, vou fazer igual a ele. Não, porque você vai ter, né, Priscila? Você vai ter o seu sentimento totalmente diferente do meu. Você, Exatamente. você vai sentir coisas, né? São sentimentos novos muitas vezes para você, que você não sabe que aquilo faz parte do luto. A gente acha que se você nunca passou por um luto, e quando esse luto aparecer, você nem vai saber que aquilo é um luto, né? E nunca deixe, o que eu costumo dizer, nunca deixe ninguém medir a sua dor. Isso. Ah, você, poxa, mas você tem que agradecer porque poderia ter sido pior. Uhum. Ah, mas você também conviveu pouco tempo, você nem vai saber. Ah, mas olha só, você evitou coisas piores. Sabe, não tem como medir. Padre Fábio de Mello falou uma coisa muito certa. A dor das pessoas não se mede com régua. Você Uhum. não tem como dizer essa dor é maior, é menor. Existe, sim, um processo de tentar melhorar, né? Porque, como você mesmo frisou, o mundo não parou, Uhum. as coisas elas acontecem e essas fases do luto, embora eu não tenha vivido, eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida, mas assim, com essa representatividade de um filho, isso não me aconteceu. Então, eu não sou parâmetro para dizer, mas você percebeu que você precisava contornar determinadas feridas, ou pelo menos fazer os curativos necessários para que você não adoecesse. Eu não sei nem se você mensurou isso, né? Uhum. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar íntegro para eu não adoecer. Olha,
entrou uma pessoa muito importante, muito especial agora. Ela entende, vivenciou o que você está dizendo. É uma amiga muito especial, que eu tenho um carinho, uma admiração imensa, que acabou de entrar aqui. A gente está distante, né, por conta dessa pandemia, e ela vivenciou isso. Esse ano foram 9 anos. E ela sempre diz, não tem dor igual. Não tem nada que se compare. Então, respeitem a dor do próximo. Ela fez um trabalho belíssimo, com muitas mães. É uma pessoa muito especial, sabe, Rilson? Muito especial. Ela e a nossa querida Gabriela. Assim como Heloíse, a nossa querida Gabriela. Deve ser uma história linda também, né? Sim, sim, Deve ser uma sim. história linda. E Desculpa, não, continue. pode, Desculpa. pode. Então, referente a isso que você falou, que são as pessoas que falam coisas absurdas, né? E isso é familiares, pior ainda porque são familiares que deveria ter mais um tino, né? Com você. Mas a gente tem que entender que eles não falam por mal. Eles falam de acordo com o conhecimento dele. E esse conhecimento é de acordo com a religião dele, é a vivência dele, é a forma que ele passou por um luto, é a forma que ele imagina que é um luto. Então a gente tem que respeitar nesse momento. Eu estou passando pelo luto e a pessoa fala, mas naquele momento a gente ainda tem que entender que aquela pessoa, talvez ela não passou o que eu estou passando. E ela não quer o mal, né? Sim, Só que tem palavras que machucam muito. Então, eu aprendi que não tem uma palavra confortadora, fique em silêncio. Pega no ombro, pega na mão, dá um abraço e diz simplesmente: eu estou aqui. Olha nos olhos. Olha nos olhos. Tem uma pessoa que está aqui na live, Cíntia, que ela é esposa de um colega, e eles foram fundamentais nesse momento, porque a gente é de Caruaru e ela ficou internada em Recife. E eles acolheram a gente como irmãos, de fato. Então, assim, são duas pessoas que eu agradeço muito. Eles me deram teto, comida, acalento e um ombro, sabe? E um braço para dar aquele abraço forte e dizer: eu estou aqui. Tem um momento que você passa o filme agora, sabe? Eu falei aqui, foi passando o filme e veio aquela energia, que é uma energia boa. Tem aquele momento também que a pessoa chega e diz: reaja, como se reagir fosse instantâneo, né? Mas a reação, Priscila, é um processo. E um processo, assim como uma fábrica, a fábrica A, ela tem um processo diferente da fábrica B, que tem diferente da fábrica C. Então, eu sou uma fábrica, Priscila é outra fábrica. Talvez Priscila tenha um repertório, né, que venha fazer com que esse processo dela passe muito rápido. Eu não. Pode ser infinito esse luto? Pode. Porque é íntimo, é seu. Agora, a forma que você vai levar isso virar realmente uma patologia, né? De que você ficar mal com aquilo, ficar doente com aquilo, no caso da depressão, sim. Aí você tem que ir realmente ao médico para que seja cuidado, né? Porque passou de algo normal para algo que está te fazendo mal, né? Então, são essas coisas que a gente vai assimilando, são essas coisas que a gente vai aprendendo. E a gente tenta passar para as pessoas. E eu tento estudar para que cada vez mais que eu venha falar sobre esse assunto, eu venha passar mais informações, que venha agregar, além da minha prática, pegar o teórico, assim como eu peguei com os ensinamentos de Deus, e passar para as pessoas. E simplesmente eu poderia falar aqui do que eu senti. E as pessoas muitas vezes não se identificar.
Mas eu quero que as pessoas entendam que é grande, o luto é grande, né? Todas essas fases do luto, todos esses sentimentos e emoções que o luto passa para você, que era algo que talvez eu não conhecesse, né, Priscila? Talvez você não tivesse passado por nada e nem tivesse noção, assim como a doença da minha filha a gente não conhecia. Sim. Talvez a doença do seu filho, talvez a doença de alguém daqui. Meu irmão, eu vim fazendo essa reforma íntima desde, assim, profundamente, aproveitando desde que meu irmão foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica. O médico deu 2 anos a ele está com 9 anos. Hoje ele não fala, não come de vias normais, só mexe os olhos, todo o corpo dele está paralisado. Ele consegue falar porque tem um equipamento que lê o movimento dos olhos dele, e assim ele consegue escrever. Assim ele consegue escrever, então é menos doloroso para ele, porque a parte mental. Cognitiva preservadíssima. Perfeito, perfeito. Continua sendo a mesma pessoa de antes. Assim como a gente desencarna, que a gente tem o costume de, morreu agora, vai nos proteger, né? Desencarnou, agora vai estar junto de Deus Pai Todo-Poderoso, né? A gente tem essa ilusão ainda, né? Como se ele pudesse Talvez para nos confortar, né? Talvez. Eu entendo, muitas vezes a gente não pode confrontar essas pessoas, mas, querida, continua sendo o mesmo que é aqui. Se era bom, continua sendo bom. Se não era tão bom, continua sendo não tão bom assim. Então, qual o poder que ele teria? Qual o mérito que ele teria de interceder? Se for uma pessoa tão boa, foi Chico Xavier, sim, ele, bônus horas seria no mundo espiritual, mas vamos dizer que ele tem bônus horas aqui e poderia pedir uma melhoria para alguém que ele queira tão bem, né, Priscila? Ele tem bônus horas aí, né? Não se compara muito a gente, não, pelo menos a mim, né? Não se compara muito, não, né? Tô longe. Mas e assim, isso é muito forte de se falar, porque se a gente fizer uma análise muito, muito superficial do nosso dia a dia, a gente pensa, não, mas eu sou bonzinho, vai. Eu sou limpinho, eu sou legal. Mas do jeito que a gente está aqui, a gente vai estar no plano espiritual. Inevitável. Uhum. É inevitável. Uhum. E isso às vezes assusta, né? Uhum. Porque se você pensar, pô, mas será que fulano é evoluído? Será que eu não vou encontrar com fulano? Porque eu vou estar. Você fica doido. Fica doido, não dá para entrar nessa discussão. Mas aí você estava dizendo que quando você descobriu o diagnóstico do seu irmão, começou a se mais efetivamente a doutrina espírita. Isso. Eu levei ele, no início, né, levei ele para alguns centros que eu conhecia e tinha alguns tratamentos espirituais. Ele chegou aí até para João de Deus, lá em Goiás, né? Goiás. Sim. Fui lá também, foi alguns E só um lugares. parênteses aqui, tá, Hilson? Não vou entrar no mérito das ações do Senhor João de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas não podemos refutar que aconteceram curas, trabalhos muito sérios ali. Então, entendo da mesma forma. Não compete a mim fazer nenhum tipo de juízo de valor. Se eu tenho a minha opinião do que é certo, do que é errado, eu tenho a minha opinião, mas eu não posso fechar os olhos para inúmeros trabalhos de transformação pessoal que eles auxiliaram. Porque muita gente, isso aí. Não era Então, assim, espírito, não era espiritismo, né? aquilo não era Aquela coisa. espiritismo. Enfim. Mas isso é tema para outra conversa, né? Não vamos entrar em mérito, não. Mas você está falando do luto, os seus pais devem ter vivido o luto quando receberam o diagnóstico. Sim, é o luto antecipado, né? Eles viveram o luto antecipado, que isso aí eu no hospital, Verônica no hospital, a gente vivenciou o luto antecipado. É aquilo que, nos 10 dias que a gente esteve na UTI, a gente viveu, que é você já ficar imaginando aquilo
que é inevitável, que realmente irá acontecer, né? Mas eu não digo dos seus pais nem da perda física, mas Sim, da perda da mobilidade que o seu irmão sim. teve. E ele sempre foi um atleta, né? Ele sempre foi um atleta, jogava futebol, jogou profissional. Ele estava correndo, quando sentiu uma dor na panturrilha, essa dor, vou deixar de correr e tal, é só muscular, e de repente ele começou a puxar a perna. E passou 8 meses para descobrir realmente o diagnóstico da doença. E de lá para cá, foi assim, ó, muito rápido a linha da perda motora dele. E tá, como eu te falei, né, hoje, enfim, a gente sabe que nada é por acaso, né? A gente Sim, sabe que tudo tem um mas porquê. todos viemos com véu de esquecimento. Então, Exato. Então, a oportunidade é boa para que a gente possa explicar que o que tu sofre hoje, tu fez alguém sofrer muitas vezes, o que tu sofre hoje, ou os desafios que você tem hoje, tenha certeza que só é para um intuito, para o seu crescimento, melhoramento. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Eu tenho essa certeza. Eu poderia ser um dos que não acreditasse nisso, né? E imaginar que ele está me punindo por alguma coisa. Ele não pune ninguém. Ele é um pai. Se a gente diz que um pai ele é bom, justo e misericordioso, por que ele iria punir um filho? Priscila tem 3 filhos, não é isso, Priscila? sim, Você pune os 3 filhos de forma rigorosa, no qual você pega um e maltrata, outro você dá flores e o outro você deixa enjaulado? Quem dirá aquele que é só perfeição, né? Que é uma luz, né? E, e a gente imagina que, por falta de conhecimento, a gente quer sempre atribuir Deus a uma pessoa. Uma pessoa é tão falha. A gente não quer acreditar que existem vidas em outros planetas. A gente quer imaginar que a gente é todo poderoso e só existe esse planeta, né? Hoje eu fico muito triste quando eu escuto pessoas que tiveram a oportunidade, sabe, Priscila, de ter autoconhecimento. E conhecimento é diferente de sabedoria, né? e Conhecimento, a como? gente. Conhecimento, eu pego um livro, né? E Decoro ler. e leio. Eu Papagaio decoro, decora. venho aqui Papagaio e decora. falo. E conhecimento e sabedoria é justamente você colocar em prática tudo aquilo. Então não adianta simplesmente eu ler o Evangelho se eu não conseguir colocar um dos ensinamentos do Cristo. Então nunca serei sábio, né, Priscila? Vamos continuar esse papo no próximo Ah, tu bloco? vai fechar isso? Bora, bora. Vou, vou sim. Olha, Bora. todos voltem, hein? Já sei o Tá. nome de um por um que tá aqui. Se não voltar, vocês já Olha, sabem. diz aquela questão lá, porque tem uma pessoa que entrou em contato comigo, disse, olha, naquela hora que ela disse, se não voltar, como foi que tu falou? Que o mentor puxa o pé. Pronto, ela disse, eu voltei, porque eu fiquei com medo. Puxa o pé. É bom E é voltar. verdade, é verdade. Tô Valeu, esperando Priscila. todo Tá. mundo. Agora eu vou ter que esperar porque ele não me deixa Tá, mais beleza. derrubar, sabe? Ele Tá tá certo. aqui contando o tempo, aí eu já não consigo mais apertar o botão para encerrar. Então, é isso mesmo. O meu mentor, o do Rios, o meu mentor ele gosta de dormir também. Então, provavelmente vai ser o seu que vai puxar. O meu vai estar dormindo. Ou no sonho, né? No sonho vai levar lapada. Né? Vai. Tem. Que papo bacana, né? Que papo legal, minha gente. Ah, que coisa boa. Oi, Verônica. Oi, Rilson. Vamos lá, meu Deus do céu, não consegui fixar, peraí. Fixei o comentário. Edu, ó, para você e para Kátia, viu, meu amigo? Voltamos. Voltamos, mas você estava falando, a sabedoria, ela. Tem gente que passa uma vida inteira e não adquire sabedoria. Quando Exatamente. você comentou sobre o amor do pai, né? Que naquele momento
quando você percebeu o que sua menina estava sentindo, ou poderia estar sentindo, você se descobriu. Tem pais que vivem uma vida inteira e não percebem o que é o amor do pai. Não conseguem transmitir para os seus filhos um amor. Talvez por não terem recebido, talvez por não terem dimensionado o que de verdade faz, né, a nossa vida funcionar. E Exatamente. você, ainda que em muito pouco tempo, ainda que com uma situação muito adversa, você conseguiu mensurar o tamanho do preenchimento, que é isso. Exatamente. Exatamente. E, e a gente, quando a gente tem a consciência de que realmente o filho não é nosso, somos apenas tutores, a gente enxerga diferente até os filhos dos outros, né? De que forma você tá sob, aquele filho está sob sua custódia? Tu não está fazendo aquilo no qual quem te confiou queria. E quem foi essa pessoa? Nada, ninguém, simplesmente Deus, né? Então, quando ela voltou, eu agradeci a Deus no meu íntimo. Por quê? Você agradeceu? Porque, assim, eu tinha um sonho em ser pai, ainda tenho, né? E ele me presenteou, Priscila, com essa sensação de ser pai, sabe? E diferente do que tinha acontecido, eu tive essa experiência de ser pai, né? Os 9 meses de gestação, aquele sentimento da minha esposa, vendo minha esposa mudar, vendo minha esposa virando mulher de verdade, que só uma gestação talvez venha a trazer para muitas das mulheres. E então eu só poderia ter gratidão. Então agradeci a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu tive essa oportunidade de ser pai, tive esse sentimento. Obrigado pela oportunidade que me deste de me despedir realmente dela, que é uma das coisas que eu não falei aqui, que o momento do velório é um momento importante, porque é um momento no qual você vai dar um desfecho, entende? É um momento que você se despede, é um momento no qual você vê que, de fato, aquilo aconteceu, porque eu vejo pessoas que não vão ao velório de um filho, de uma mãe, entendo, né, porque é doloroso realmente, mas ela vai sentir falta. Sabe, a questão de imaginar que não aconteceu. Eu não passei, eu nunca tive esse sentimento, não, de acordar e dizer, eu vou no quarto ver, não. Isso estava muito real dentro de mim, desde o princípio, isso estava muito real. Mas eu fico comovido quando as pessoas, não, mas eu não participei do velório e hoje eu sofro porque eu fico naquela, não é verdade. É você, um parente seu, né, que mora em outro estado e você não vai, e você imagina a qualquer momento, no final de ano, ou uma ida para aquele estado, você venha a encontrá-lo, né? Ou até você vê alguém parecido na rua e diz, eita, né? Rapidamente você diz, é fulano. Ah, não, mas ele não está mais por aqui, né? Acredito que você já tenha passado por isso, Priscila, um sentimento desse tipo. É engraçado porque, assim, eu sou filha única, mas a família da minha mãe, ela é muito grande, né? E desde sempre, não sei te explicar como nem porquê, nós lidamos com a morte de uma maneira muito. Não que eu queira que a morte aconteça, Uhum. mesmo sabendo que ela é inevitável, né? Não é isso. Mas a gente lidava de uma maneira natural. E eu fui muito ligada aos meus avós, muito.
E eu tinha um combinado com o meu avô. E o meu avô, eu dizia para ele: olha só, você não inventa de morrer. Você não tem esse direito. Mas se você morrer, eu não quero ver quando o seu caixão for fechado. Nem quando você for enterrado, então você dê o seu jeito. O que que você vai fazer? Eu não sei não, mas você vai dar o seu jeito. E ele: ah, garoto, você é doida, para de falar besteira. Aquelas conversas. E o meu avô morreu. E foi muito ruim. Foi muito ruim, sabe? Muito ruim, porque ele já vinha debilitado e quando ele caiu em casa, ele não caiu porque ele se enfraqueceu. Ele caiu porque o trombo descolou da perna, subiu e rompeu no cérebro. E aí, ele tinha um funcionário que ele chamava o meu avô de padrinho. Ele colocou ele numa caminhonete. Na época, meus tios tinham uma D20. Colocou ele numa D20 e eu tinha um Fusca. Embora eu tivesse 15 anos, o Fusca da minha mãe, mas eu dirigia. E o hospital é na rua da casa da minha mãe, então meu tio e o Mateusão foram levar o meu avô para o hospital e eu fui atrás. As últimas coisas que ele disse, ele desceu assim do carro, aí ele deu uma olhada, porque ele não estava mais falando, né? Por conta da queda. Ele olhou, ele só falou assim pro Mateusão: cadê a boneca? Que ele me chamava de boneca. Cadê a boneca? Aí o Mateusão: não, não, padrinho, vamos. Aí ele falou assim: cadê a Priscila? Aí eu parei o carro, falei: eu tô aqui, vô, eu tô aqui. Aí ele falou assim: vamos ver se eu cumpro o trato. Eu falei: não fala isso, você deixa de falar besteira. E aí ele entrou, e quando ele entrou, eu não era espírita, minha família não é espírita, enfim. Aí ele entrou e depois, dá uma outra live eu dizer isso tudo, né? O processo que foi muito rápido. Isso foi dia 21 de outubro de 1994. Eu senti tudo, sabe? Eu senti tudo. Enfim, mas aí ele foi para ser enterrado na cidade que ele nasceu, que a mãe dele tá, o pai dele tá, tal. Tava lá na igreja celebrando a missa e vem um passarinho. E o passarinho começa a voar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente o passarinho vem e pousa assim no coisa do banco onde eu estava e ficou cantarolando uma música. Assim na minha frente, eu olhando pro passarinho, pro passarinho. Aí minha mãe me cutucou e falou: vamos, o seu avô já está saindo e você ainda está aqui olhando para esse passarinho. Nisso o passarinho voa, para no batente da porta, continua assoviando até eu sair. Aí eles saíram com meu avô, o passarinho foi no caixão do meu avô até o cemitério. Isso parece mentira, eu contando, mas é tão forte. Você perceba, tem 26 anos, eu acho. Não sei nem fazer conta, mas tem muitos anos. E ele, quando eles iam pegar para enterrar o corpo do meu avô, o passarinho dá uma guinada que todo mundo se assustou. Aí minha mãe quase caiu, aí minha avó deu uma escorregadinha assim, e alguém deu uma risada falando: ê, passarinho danado, deve ser o tio Bita, que chamava o meu avô de tio Bita. Deve ser o tio Bita. Eu falei: ah, mas é ele mesmo. Enfim, hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza que foi ele. Que foi ele que me protegeu de ver. Eu estava lá, Uhum. mas ele cumpriu o combinado dele. E eu entendo o que você está dizendo. Tem pessoas que não vão, que não. Mas são ciclos que precisam realmente ser fechados, né? Isso, isso. É complicado, é complicado. É muito complicado. E uma outra que eu aprendi muito foi com a minha sogra. Meu marido perdeu um irmão num assalto. E foi uma coisa muito, muito séria, muito difícil, muito dolorida. Muito. E a minha sogra me deu e me dá aula até hoje
do que eu não vou chamar de resignação, não, mas de como conduzir a vida, sabe? Não significa que ela não seja machucada por dentro, não significa que não sinta dor, eventualmente ou sempre, não significa que ela não tenha se transformado e uma parte dela tenha adormecido. Mas ela me dá uma aula, sabe? A minha sogra é uma mulher muito forte, ela me dá uma aula disso. E agora eu estou aprendendo muito mais com você e com a Verônica. Essa singeleza, essa delicadeza que vocês, que a Verônica passou na quarta, você está passando hoje. Isso é muito precioso, isso é muito poderoso. Muito obrigada, de novo, muito obrigada. Não, não precisa agradecer, não. E você falando aí, eu sinto a energia do sentimento do que você passou, o que você viveu sobre tudo esse seu relato, né? E nem tudo que a gente passa, ou como a gente sofre com as coisas, tem a ver com o fato que aconteceu. Tem a ver com a forma que a gente recebe aquilo, né? Porque duas pessoas podem passar pelas mesmas situações e verem aquilo de forma totalmente diferente. Sim, Imagina um casal de gêmeos e os pais batem nele, ou ele sofre abusos sexuais, ambos, né? E na vida adulta, um simplesmente superou e o outro talvez venha a fazer as mesmas coisas ou sofrer para o resto da vida. Então não é o que te acontece, é a forma que você trata aquilo que te aconteceu. Isso é uma das coisas que eu aprendi. E eu acho que Sônia perguntou se eu participei de velório. Sim, eu participei de velório. E já que a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou contar brevemente como foi essa questão do velório. Que eu não assisti a live toda, porque eu estava com compromisso, eu estava tendo uma aula online, então não sei se ela falou alguma coisa, mas enfim, eu vou falar pelo menos na minha versão, né? Que são outros olhos, né? sim, sim, sim. São outros olhos. Ela não queria a participação de muita gente no velório, ela queria uma coisa bem simples e rápida e, sabe? Porque é realmente um momento difícil, as pessoas chegarem, você está remoendo, se eu posso falar assim, né? Remoendo a situação. Sim, Mas foi totalmente fora do que a gente imaginava, né? Ela queria daquele jeito, mas amor, é a cidade onde eu cresci, é a cidade que as pessoas querem mostrar que estão ali. Eu não posso tirar esse direito das pessoas também, sabe? sim. Eu sei que a gente tem o nosso direito de ir sozinho e tal, se fosse o caso, mas as pessoas querem participar. Imagina eu chegar para um familiar e dizer, você não vai ser só nós dois, ou resumir a participação. Então, eu estava com minha irmã, com meu cunhado, e a gente estava voltando de Recife para Caruaru, e eu não imaginava que teria essa quantidade de pessoas. Quando chegou lá, eu acho que tinha mais de 200 pessoas. O carro, quando chegou, a Verônica já começou a chorar, porque já foi vendo pessoas, que ela, enfim, né, aquele sentimento todo. E eu disse, ó, você agora tem que tentar ser o mais forte possível para esse momento, e eu vou tentar fazer aquilo que Deus quiser que eu faça, né? Então, ele que vai me usar agora. Ou eu vou mostrar um pouco da minha força, da minha fé, ou eu vou cair, né? E o que aconteceu foi que eu dei força a todas as pessoas que estavam naquele local, Priscila. As pessoas vinham falar comigo e me viam praticamente do jeito que você está me vendo aqui, eles estavam me vendo lá. Então eles esperavam, que seria até natural, que eu tivesse desabando em lágrimas, em sofrimento naquele momento. Eu estava sofrendo, não estava demonstrando o tanto que eu estava sofrendo. Mas eu quis aproveitar aquele momento para mostrar qual o Cristo que eu já estava conhecendo, sabe? E várias pessoas querendo vir falar comigo, e em um momento eu parei, pessoal, vamos entrar ali na capela, né? E lá eu vou falar para todo mundo, porque aí fica uma coisa, né? Fui para lá, então
gente de um lado, gente do outro, a gente do lado do caixão dela. E daí eu dei um testemunho que muitas das coisas eu não lembro do que eu falei. Eu tenho certeza que eu fui usado em muitas das coisas ali. Mas eu acredito que eu devo ter falado meia hora, mais ou menos. Imagina, no velório você conseguir falar isso tudo. Então, as pessoas chorando e eu ali falando. Isso que eu estou te dizendo, as oportunidades que Deus nos deu de ser pai, de ter vivenciado todo aquele momento feliz da gravidez, os 4 meses que não foram fáceis em casa, tratando dela, mas a gente estava com ela. E as pessoas talvez imaginavam ou pensavam que Deus ele serve, que Cristo é esse, que deixa esse rapaz perder, tá nessa situação, perdeu uma filha e tá aí forte falando desse Deus, né? Então eu quis mostrar naquele momento que Deus ele está sempre conosco. Basta que a gente abra essa porta, porque não é de fora para dentro. Isso eu aprendi. É de dentro para fora. A chave não está do lado de fora. A chave está por dentro. Só você pode abrir essa porta para Cristo e Deus entrar. Essa energia, né? É mais fácil a gente falar de Cristo, porque ele veio em carne, né? Sim. A gente dá o exemplo de Cristo. Deus, talvez, para muitas pessoas, fique difícil de se enxergar, né? Porque a gente não ama o nosso irmão aqui, né? Muitas vezes, um parente que está tão próximo, como é que eu amaria Deus se eu não o conheço, né? Como um físico, né? Se eu não tiver a energia para reconhecer e receber Deus, eu não vou conhecer Ele. Eu acho que eu desencarno e não vou ter essa oportunidade de realmente reconhecer Deus nas coisas. Hoje eu reconheço Deus nas coisas, sabe? A gente diz assim, o copo está vazio, né? Geralmente, né? Mas o copo não está vazio. Ele está cheio de ar. Cristo, Deus está aqui, Ele é energia. A gente não valoriza as coisas que a gente tem, porque a gente não enxerga muitas vezes. Né? E Deus a gente não enxerga, mas a gente deveria valorizar mais. Então, para aquele momento ali do velório foi super importante. O que eu tenho a dizer é isso, que a gente tem que abrir a chave de dentro para fora. A gente não muda de fora para dentro também. É de dentro para fora. Mais uma vez, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que se conhecer, saber o que é seu, o que não é seu, né? O que é dos seus ancestrais, o que é da sua família. E chega um momento que você tem que quebrar aquilo, né? Sim. É morrer um velho homem e nascer um novo. Paulo de Tarso também. E é isso que eu me enxergo hoje. Eu deixei um velho para trás. E estou ainda crescendo com um novo. Né? E a estrada para crescer esse novo vai demorar muitos anos. E talvez muitas encarnações. Né? Mas é um resumo do meu sentimento naquele momento do velório. É o resumo do que eu queria passar para vocês. É que não desacreditem. Tenho fé e esperança sempre. O teu pai encarnado não te abandona. Tua mãe também não te abandona. Mas, imagina Deus, ele vai te abandonar? Não. Tenha só essa fé. No momento que você conseguir se enxergar como uma partícula, como uma energia, que hoje eu me enxergo como uma energia, sabe, Priscila? Quando eu estou conversando com alguém que eu passo a ser um abençoador. Eu passo na rua, eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu fico emanando energia para essa pessoa. Deus, não deixe que falte uma comida para ele, que falte o teto. Hoje, eu faço uma prece antes da oração, que a gente não valoriza isso. E a gente estudando Cristo, a gente percebe mais ainda o quanto o momento da refeição é um momento sagrado, porque era um momento onde ele reunia todos aqueles que o seguiam para um momento feliz, um momento de confraternização, um momento de ensinamento.
E quando eu era jovem, meus pais faziam isso. Sempre, não oravam, mas queriam que todos estivessem presentes. Que era uma forma de oração, né? É uma forma de você estar interligado ali com Sim. seus filhos. É você saber como foi seu dia na escola hoje, que hoje a gente não vê muito isso, né? Então, hoje, eu tento fazer isso nas minhas orações. Eu tento ser um abençoador. Antes de ser abençoador, eu passei a ser observador. Me observar diante das pessoas e observar como as pessoas reagem diante de mim. Depois disso, eu passei a ser abençoador. Hoje eu sei que eu sou uma centelha divina, Priscila. Você é uma centelha divina. Você que pensou em se suicidar, né? Em desistir dessa existência, né? Eu chego, eu fico emocionado, eu sinto energia. Toda vez que eu estou fazendo uma live, eu sinto energias diferentes, coisas que que você que faz live, Monique está aqui também, Monique Papa também, ela apareceu aqui também, que faz muita live. Tenho certeza que vocês também sentem isso. Né? É. E eu disse a Verônica, Verônica, você vai sentir algo diferente, porque você está abençoando pessoas através das suas palavras. Né? Eu deixo você falar, porque se eu for falar também. Não, é muito forte isso, sabe? E todos podemos bendizer, né? Bendizer o próximo, abençoar o próximo. E aqui no Rio de Janeiro, sabe, Rilson, o índice de moradores de rua aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Isso me toca de uma maneira muito profunda. Eu fiquei emocionada quando você falou que você passa em frente ao morador de rua e abençoa. Todos os dias eu faço, eu não tenho saído, eu sigo sem sair, mas todos os dias eu faço. E às vezes sento com meus meninos e falo com eles, falo, olha, a gente tem um lar, a gente tem um teto, que Deus nos abençoe e que sempre provenha nosso sustento, mas que não deixe faltar nada na mesa de ninguém. Ainda que muitos não tenham a fartura que nós podemos ter, Sim. mas que não falte um alimento que Uma dê refeição por dia. subsistência ao longo daquele dia. É o que eu peço muito, e o Cefac vai começar agora a fazer um trabalho social. Você vai me dizer, pô, mas tem 1.000 moradores de rua, você vai ajudar 2, 3? Não sei quantos, mas eu estava conversando antes de entrar aqui contigo, eu estava conversando com uma amiga, que seja um número que a gente consiga ajudar de maneira satisfatória, sabe? E é transformador, é transformador. E essa quarentena, com todo o meu respeito, com toda a minha solidariedade às vítimas e às famílias das vítimas que perderam suas vidas em razão, né, da Covid, essa quarentena, para mim, tem sido muito forte e muito poderosa, de transformação, de aproximação com os... Por exemplo, como eu ia te conhecer, como eu ia conhecer Sim. a Verônica, num ritmo de vida que eu vinha, eu saía de casa às 8h30 da manhã, chegava às 7 da noite. Esse estar junto, fazer as refeições juntos, eu só fazia uma. Só uma. Então, isso veio de maneira muito positiva para a minha vida, para a vida da minha família, sabe? E poder me dedicar ainda mais à minha parte espiritual, que é muito, muito preciosa para mim, eu devo isso a esse período da quarentena, sabe? Então, quando você disse que você deixou um homem velho e está se transformando Nascendo de em novo. homem novo, eu posso te dizer que essa, não com a dor, com a sua dor, não é isso, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou fazendo comparação, não. Não mesmo.
Mas esse período da quarentena, ele tem mexido muito mais comigo, me tirado da zona de conforto que há muitos anos eu vinha na minha vida, né? Aquela história de nunca ter praticado mal conscientemente, porque às vezes eu pratiquei o mal para as pessoas sem nem estar pensando, Uhum. mas isso está cada vez mais forte, mais presente. E eu fico muito feliz quando você falou, são energias, a gente realmente é tomado de energias, é tomado de sensações e emoções que eu não consigo explicar. Mas é muito gostoso, né, Priscila? E só para reforçar a questão da falta de alimentação, são 700 milhões de pessoas no mundo, 700 milhões, 3 Brasis, que passam fome diariamente. E dessas 700 milhões de pessoas, elas pelo menos passam um dia sem se alimentar durante a semana. Um dia sem ter o que comer. É muita gente, Priscila. É muita gente. É muita gente. E outra coisa, referente ao pessoal em condições de rua, eu passei por uma situação que me comoveu muito, me doeu muito. Um tempo desse eu fui a São Paulo e eu fui lá naquela principal lá, né, Avenida Paulista. Tava Uhum. sozinho, fui caminhar por lá. E aquele ritmo frenético do pessoal, né? Eles vão, não te vê, eles passam por cima, se você parar, eles passam por cima. Com fone, com celular, Sim, e eles fum, 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 fum. E eu andando, né? E eu olhando aquele ritmo, né? E eu parado ali. Eu acho que eu era o único que estava praticamente parado, olhando o movimento observando a cena, né? observando isso. E eu vendo que eram robôs ali. Mais adiante, eu vi um, um rapaz e estava com um filho. E ele estava sentado, com a mão estendida, pedindo algo. E as pessoas passavam, e eu fiquei olhando quantos iriam parar. Eu acho que passou uns 60 por aí e nem olharam do lado. Talvez se ele tivesse deitado na calçada, ainda passavam por cima ou pulavam para não enxergar. Sabe aquela coisa de dar um movimento meio de lado assim para não enxergar? Não tá ali, tá poluindo a cidade, feito de sério com Com o Lancelotti, Padre né? O Júlio? padre Júlio Lancelotti, né? Então eu parei, aí eu fui lá, aí falei com ele, tudo bom? Ele olhou para chega, olhou meio que assustado, sabe? Assim, tudo, né? Na situação aqui e tal. Eu disse, olha, eu não estou com dinheiro aqui não, mas o que eu posso dar é conversar. Ele disse, não é porque eu estou com meu filho aqui e eu digo, as pessoas passam e não enxergam vocês. Isso. Priscila, eu sinto agora essa emoção, do que eu senti na hora, sabe? Eu me senti muito mal, porque eu sou ser humano. Eu faço parte dessa espécie que maltrata as pessoas, que batem nas pessoas. Um marido que bate na esposa. Eu vejo essas cenas, eu me sinto mal porque, querendo ou não, eu faço parte dessa centelha, sabe? Dessa má centelha, né? A centelha em si é boa, Sim, né? Mas da sim. espécie humana, sabe? Então eu vejo essas eu tento não assistir noticiário, mas de vez em quando a gente tem que olhar uma vez por semana para saber o que acontece, porque senão a gente fica muito fora da realidade, né? E tem canais que você espreme só sai sangue. E eu olho aquelas coisas. Eu não me surpreendo mais com os seres humanos. Eu não me surpreendo mais. Mas eu procuro ver o que é de bom nas pessoas. Ressaltar isso. Hoje eu vejo uma pessoa que me fez um mal, é o que ela poderia fazer por mim, hoje é isso, porque é, 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 eu posso esperar coisas boas das pessoas, mas eu não me decepciono com as pessoas, eu sempre digo isso para minha esposa, que ela, muitas vezes ela se envolve muito com as pessoas no sentido emocional. E querendo ou não, você quando se envolve emocionalmente com as pessoas, você quer algo em troca, que é um Sim. pouco daquele sentimento da pessoa. E eu digo a ela, que é algo que também eu aprendi. Eu
eu passo a não me decepcionar com as pessoas. É lógico que em algum momento eu vou me decepcionar, mas diminuiu bastante quando eu imagino que aquelas pessoas que estão no meu lar, meu pai, minha mãe, minha irmã, qualquer pessoa que estejam ali, eles têm condição de me decepcionar, entendeu? Eles são passíveis a erro Sim. também e vão me Por mais que decepcionar. doa. Isso. Imagina as pessoas que não fazem parte desse convívio. Então, não tem para que eu me decepcionar, porque eu tenho. Entende o que eu quero O dizer? seu Então, parâmetro de comparação é muito alto, né? Porque são exatamente, aqueles que mais te são exatamente. caros, é muito Isso, alto. exatamente, Sim. exatamente, Você falou exatamente. do Padre Júlio. Padre Júlio, eu fiz uma live com ele. Foi massa. Fiquei anestesiada. Anestesiada com aquele ser. Parecia uma criança. Uhum. Eu assisto algumas dele de vez em quando. Quando ele deu assim meio que uma travadinha, eu acho que todo foi para fazer um suspense para a mãe Aham. aqui, mas ele tava aparecendo já para todo mundo e para mim ele não aparecia. E eu fui ficando igual uma criança. Quando ele apareceu, eu comecei a gritar. Eu falei, Padre Júlio, não acredito. E assim, Uma Juliette, fiquei né? em uma Juliette, total, e sou total. Eu quase enlouqueci. Não dormi um dia aqui, falando com algumas pessoas que eu conheço, quando ele sofreu ameaça, enfim. E uma das coisas que ele mais me ensina é olhar o outro. Não olhar, porque tá sujo, porque tá isso, porque ele pode vir me roubar. Uhum. Não, é olhar o outro e o outro tem necessidades assim como eu tenho. Porque a gente costuma imaginar, né, que aquele que está morando na rua, que não pode comer uma comida quente, que não pode tomar um banhozinho quentinho, tá ali porque ele quer, Uhum. porque ele não escolheu outra vida. E não é por aí. Não é por aí. Ninguém está numa situação ruim por escolha. Às vezes, hoje eu vi uma cena que eu me arrependi muito, muito de ter visto, que foi um negócio que está rodando aí no Instagram, de um namorado, marido, uma Uhum. É criatura. isso. Uhum. Eu passei mal, sabe? Eu fiquei mal. Falei, meu Deus, por que que eu fui ver isso, meu Deus? Eu rezei pelos dois, Exato. sabe? Rezei pelos dois, porque a que ponto? Enfim, aí existem criaturas que falam, a mulher se coloca nessa condição, ela não sai porque não quer. Não, não. Ninguém está nessa vida para ser maltratado. Uhum. Absolutamente ninguém. E que a gente tem esse olhar, principalmente para os moradores de rua, que já são tão humilhados. Teve acho que foi no Evangelho no Lar, não sei. Eu ia falar de outra coisa, mas eu acordei com essa história do morador de rua tão forte na minha cabeça que eu acabei falando sobre eles. E as pessoas falam: ah, já vem esse aí oportunista, arrumou um neném, colocou a tiracola e está pedindo. A que ponto? A que ponto nós chegamos? Porque eles precisam arrumar maneiras de sobrevivência. E uma das maneiras de sobrevivência para nos chamar a atenção é colocar uma criança a tiracolo. Eu não estou incentivando, eu só estou dizendo como a gente se tornou tão insensível e tão com um olhar limitado, né? Sim. Por medo, por insegurança, por N questões. Mas que a gente não caia na desumanidade. Porque uma pessoa que precisa utilizar uma criança para nos chamar a atenção, talvez não seja ela que esteja demais. Talvez seja eu que esteja tão insensível que nem uma criança no sinal, na chuva, me comove. Porque eu consigo olhar
que é um oportunista, mas não consigo olhar que são humilhados, que eles chegaram num ponto tão triste que só sobra isso para ser feito. Então eu peço isso a Deus todos os dias, Wilson, que Ele me abra os olhos, que Ele me abra os olhos e me permita ver e não me deixe ser pequena, não me deixe ser mesquinha ao julgar aquela criatura que está na rua. Eu peço isso sempre, sempre, sempre a Deus. E que não deixe faltar dignidade a esses. Porque quando você perde a dignidade, eu digo isso porque teve um fato de uma pessoa em condições de rua, ele se abrigava embaixo do viaduto. E eu passava, eu via aquela cena e eu ficava, como é que eu posso ajudar? A gente leva uma cesta básica e tal. Mas eu queria mais, né? Eu queria tirar ele daquela situação. E através do projeto que a Verônica mostrou, né, que a gente iniciou, a gente conseguiu um casal que disse, não, ó, eu tenho uma casinha no sítio e ele vai ser tipo caseiro, né? Ele vai tomar conta da casa, porém ele vai ter o espaço dele para quando a gente chegar, ele vai cuidar da sua terrinha, plantar o que quiser e manter o seu sustento. Puxa, eu fiquei muito feliz. Eu disse, vamos fazer uma surpresa. Vocês vêm, ele era de São Caetano, eu estava em Caruaru, eu só vocês vêm de São Caetano e a gente vai lá fazer essa surpresa a ele. Priscila, foi uma decepção. Porque eu imaginei eu filmando, de, poxa, vai ser uma cena massa, vai ser uma coisa, né? E ele não conseguia falar direito, porque ele passou tanto tempo sem ficar conversando, ele passa tanto tempo sem conversar com as pessoas, que ele desenvolveu uma gagueira, né? E fica... Meu Deus. Aí a gente falou, resumindo, apresentei os dois, disse, contei a situação a ele, a gente tem uma casa para vocês, não sei o quê. Disse, não vou não. Resumindo, eu não vou não. Aí eu, Como não vai? assim? Como assim? Aí, não, porque aqui tá bom. Aí eu, como vou numa situação dessa, Priscila? Quando chove, molha tudo que ele tem. Porque ele não. Pior, ele não fica debaixo do viaduto, não, ele fica do lado. Meu Deus. Aí foi quando eu vim perceber que realmente ele tinha um problema psicológico, né? Psíquico mesmo. Eu digo, ele perdeu a dignidade. Ele não A se rua fez vê, isso com ele. ele não se vê no direito de ter um lar. Qual será a história dele? O que ele fez, o que ele passou? Ele pode ter batido na esposa, ele pode ter feito qualquer coisa. E aquilo ter tirado a ele aquele sentimento de merecimento. Eu não posso ter uma casa porque eu fiz aquilo com ele. Eu não sei da história dele. Sim. E naquele momento eu não queria saber. Porque não importava o antes, e sim o que ele era agora, o que ele poderia melhorar. Então, aquilo foi um baque grande para mim e eu vi que nem tudo eu vou conseguir resolver só. Porque depende das pessoas. É um viciado que a gente dá tudo para que ele modifique, mas enquanto ele não reconhece que ele é um viciado, ele não vai mudar. A questão da droga também é uma coisa muito forte, muito séria. Porque, você vai dar R$ 2 pro cara, ele vai usar em droga, então eu não prefiro não dar. O que você acha que ele vai fazer com seus R$ 2? Vai investir na bolsa de valores e vai multiplicar? Você acha que ele vai comprar um prato de comida com R$ 2? Esses Ou dias, vai dar entrada numa casa? Os R$ 2 ele vai usar para dar a alegria que ele não tem. Para fugir, né, da realidade ali, fugir né? da realidade. Priscila, você está incentivando o uso de droga? Não, eu não tô. Eu só tô trazendo a realidade. Eu Por aprendi quê? isso. É muito, muito, muito cômodo. Eu tenho meu salário no final do mês, tiro meus R$ 2 para fazer minha boa ação do dia e querer dizer pro cara o que ele tem que fazer com o dinheiro que eu dei. Uhum. Olha, você faz isso. Se com o meu salário ninguém faz isso, quem decide o que eu vou usar do meu dinheiro sou eu. Quer dizer, era eu, né? Antes de ter Uhum. filho, era eu. Agora vai tudo pros meninos. Eu entendo. E sobre isso que você estava falando, Priscila, eu aprendi isso com minha avó. Minha avó, como muitas das vós, né, ela pegava umas moedinhas, botava no bolso, uns docinhos, para quando chegavam os netos, ela entregava. E interior, a janela aberta, passa todo mundo, vê que está em casa, aquela coisa toda. Mas de vez em quando chegava
a gente chama aqui bebum, de rua mesmo, que fica passando para lá e pra cá. Dona Bia, que o nome dela era chamava Dona Bia. Dona Bia, me deu um dinheirinho aí minha avó dava. Eu disse, mas vó, não dê não, que ele vai tomar uma. Ela disse, meu filho, é o que ele precisa nesse momento, é isso. Então, eu tô dando. Esses dias eu tava no trânsito e um cara veio mesmo, mamado, né? Chegou na janela do carro e tava eu e Verônica. Aí ele pediu, ô, meu amigo, me dê um dinheirinho pra eu tomar uma. Eu disse, vou dar com prazer, porque você disse a verdade para que queria. Porque você poderia dizer que era para comer, eu sei que não era para comer. Então, dê o dinheiro, vá. É como você falou, é a necessidade de momento. Não é porque eu não vou deixar de dar que ele vai mudar, não. Não. Vai chegar um momento, né? Ele estava mal, vamos dizer que ele estava mal ali. E ele precisava daquilo. Chegasse mais uma hora depois, se ele não conseguisse o dinheiro, ele ia começar a ser violento. Ele poderia ser violento, né? Sim. Porque ele estava sendo consumido internamente por uma necessidade de algo. E de uma forma, eu acho que eu ajudei. Não da forma que eu Sim. queria, né? Não da forma Sim. que eu queria, mas que o momento pediu, era aquilo. E a questão da empatia que você também falou, a gente tem muita questão da empatia de se colocar no lugar do outro só, né? Mas não basta só se colocar no lugar do outro. A gente tem que tentar pegar a bagagem desse outro, botar nas costas, carregar um pouquinho do peso e dizer, realmente, não é como eu imaginava não, sabe? Porque é fácil demais. Eu vejo apenas o palco da vida de Priscila. Eu não sei os bastidores. Então, eu me pôr no lugar, ela no palco é fácil demais, né? É você ver esse cantor, por exemplo, né, que você citou, é eu olhar no palco e dizer, oxe, é bom demais. E nos bastidores? Tu consegue se colocar no lugar dele nos bastidores ou só naquela vida boa que, que as redes sociais mostram pra gente, né, Priscila? Então é É, nisso aí que a gente tem que se agarrar. e não é fácil. E a gente é tão, né, não se percebe porque Cristo deixou um tanto de ensinamento. A gente estuda, 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 estuda o Evangelho. É como se diariamente ele desse R$ 2 pra gente. A gente pegasse os Uhum. R$ 2 e tac, 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 tac. Vai lá, fala com grosseria com fulano, é impaciente com Beltrano, fecha os olhos para o morador de rua, acha que bandido bom é bandido morto, e uma série de impropriedades que a gente escuta. Eu já sofri muito com isso, agora eu rezo. Eu rezo muito. É, é, fazer o quê? Né? Somos diferentes. Somos diferentes, temos momentos de entendimento diferentes. E verdadeiramente, você colocou, você pontuou, né? Não dá para você sentir uma coisa quando você não vive. Então, se a gente se propõe a estudar o Evangelho do Cristo, a gente tem que se aproximar cada vez mais dele, no sentido de ser fraterno, de ser humano, humano. Enquanto a gente não perceber essas misérias e elas nos tocarem, a gente ainda está muito afastado. São os R$ 2 rasgados diariamente. Eu vivenciei algo semelhante, essa do rapaz pedindo dinheiro para beber. Eu estava lá em Juiz de Fora, na minha terra. Tava um frio, mas um frio. Tava eu e meu marido, eu não tinha os meninos ainda. E a gente tomando uma cerveja. Tomando uma cerveja, comendo uma carne, né? Uma delícia, no lugar estava mais quentinho. Aí um rapaz entrou, sem que o garçom percebesse. Lá em Juiz de Fora tem muito barzinho. Uhum. E ele entrou e foi direto na nossa mesa. Aí falou assim, ô meu camarada, dá aí uns 5 contos para eu comprar uma pinga. Aí meu marido olhou e falou, você é folgado, lá vou te dar dinheiro para você tomar cerveja? Ou não. Ele estava de camiseta e short. Aí ele saiu. Eu falei, Juliano, cara de pau, né? Vim pedir dinheiro pra cerveja, pra pinga, que coisa. Aí eu olhei pra garrafa de cerveja e falei, eu tô tomando uma cerveja. Aí o Juliano falou, ô, 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 vem cá, quer um feijão amigo?
Não sei se você sabe o que é feijão amigo. É um Não. caldinho, é termo Ah, de Juiz de Fora. É um caldo de feijão com bacon em cima. Para quem gosta daquele matinho verde, põe em cima também, eu não gosto. Aí ele falou: Ô, meu camarada, eu te pedi porque eu tô com frio. uhum. Eu não quero comer. Você vai me dar comida? Vai encher minha barriga, vai me dar sono. Mas eu não vou conseguir dormir porque eu tô com frio. Então deixa pra lá, fica aí você com seu feijão, que eu vou ver se eu consigo outra cachaça. Aí o Juliano falou: não, peraí. Aí falou pro André, o dono do bar: Elaine, é lá no espeto. Sabe ali na Dom Silvério? É lá, Elaine. Aí falou: André, você vende cachaça aí? Aí o André veio com um monte de cachaça famosa, não sei de onde. Não, André, qualquer uma. Aí ele olhou e falou: vocês não bebem cachaça? Ele trouxe uma garrafa lá, sei lá de quê. O Juliano comprou a garrafa toda e falou: toma, vai ser feliz, vai se esquentar. Nós saímos de lá embasbacados, porque tomamos uma lição. Tá vendo Exato. que sabedoria não tá no livro? Uhum. Ele deu uma aula pra gente. E desde então a gente passou a enxergar de outra forma. Enfim. Olha, a gente tem papo para muito tempo. Já Com estamos chegando certeza. quase no final dessa aqui. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, viu, Wilson? Eu que estou feliz pela oportunidade, né, que a gente está tendo de conversar e atingir várias pessoas e corações através do que a gente aprende, através da nossa vivência, através daquilo que a doutrina nos ensina, né, e que a gente pode passar adiante, né? Somos responsáveis na medida que a gente tem um conhecimento, né, Priscila? A gente tem um conhecimento, a gente é responsável em transmitir, né? Um dos maiores bens que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua própria divulgação. E é isso que eu venho a fazer hoje. Nesse momento pandêmico, no início eu fiquei muito ligado em política. Então eu divulgava muitas coisas erradas sobre a política, né? Principalmente infelizmente nesse atual governo. Enfim, isso aí tá na vista de todos, a gente não precisa falar. E chegou um momento que eu tive que ter uma escolha. Ou eu falava, eu tentava correr atrás de algo que talvez eu sozinho não conseguisse lutar, ou correr atrás de tentar mudar as pessoas, a cabeça das pessoas para o bem. E não querer fazer com que elas tentem lutar contra o mal, simplesmente. E sim ter o bem dentro de si, só assim ele vai conseguir, aos poucos, pela vizinhança, pela cidade, pelo Estado e, consequentemente, pelo país. Então é isso que eu venho a transmitir e sim dizer que hoje eu sou um divulgador da doutrina espírita. Estudo cada vez mais para que eu possa divulgar cada vez melhor e mais fielmente essa doutrina tão linda e inspiradora. Eu sei que eu sou humano, existe a diferença entre a religião, um exemplo, a religião espírita e os espíritas, né? A religião, ela por si só, ela se sobressai e ela não tem o que ser questionada, e existem os espíritos, que são seres humanos e são passíveis de erros, né? Mas antes de terminar, depois de me dar um espaçozinho, que eu quero declamar uma música. Eu não vou cantar porque você, cantora, Verônica, cantora, Ah! eu não, entendeu? Eu canto muito, muito, mas muito ruim. Então, eu prefiro declamar para que eu não fique rebaixado nessa live, porque vocês terminaram fazendo todo mundo chorar. Eu não quero que todo mundo chore, não. Mas eu quero que se emocionem com essa letra dessa música, que é de um amigo espírita, Totonho. Quem tiver interesse em adquirir não, receber, porque eu vou mandar para vocês 2 álbuns dele com músicas lindíssimas, com temáticas espiritualistas, diretamente espíritas. Então, fala comigo no direto que eu mando o link com todas as músicas para vocês conhecerem. Aí, estou com um aqui em mãos para declamar para vocês. Por favor, por Posso? favor. Claro, Então, se eu já concentrem. quero. Eu Pronto, já quero. se concentrem. Agora ninguém escreve nada. Por favor, só escutem a letra dessa música. Eu vou tentar fazer uma voz sexy para ficar uma coisa mais profunda.
O nome da música, Jesus é a Paz, do nosso amigo Totônio. Jesus é minha luz, é o meu guia. É a fonte que ampara o meu viver. E nos momentos difíceis da vida, só com Ele eu sei que poderei vencer. Agradeço sempre o pão de cada dia e a família que me ajuda a crescer. A saúde e a fé que irradiam alegria, na certeza de um melhor amanhecer. Quero poder espalhar o amor, ser instrumento de uma boa ação. Enfrentar o sentimento da dor, porque nada é em vão. Fazer nascer um brilho em cada olhar. Disseminar o poder da oração, da caminhada, nunca desanimar e perdoar de coração. E Jesus me traz a verdadeira paz. Seguindo o que ele nos ensinou, você vai perceber a sensação de viver com amor. Trabalho e perfeição. Ajuda o teu irmão. Vale a pena servir e amar. Também agradecer. Felicidade que vem te abraçar. É linda essa música. Que coisa linda! Que coisa linda! Por favor, eu quero. Me passe as outras. E se ele permitir, eu vou publicar essa letra aqui na página do Cefac. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falei com a Verônica num WhatsApp que eu mandei para ela que eu gostei muito da caricatura. Uhum. Mas eu gostei muito mais porque a caricatura me trouxe vocês. Oh, coisa E se boa. não fosse a caricatura, eu não teria tido essa oportunidade de conhecer vocês dois. Então, muito mais bonita do que a caricatura são vocês dois que apareceram na minha vida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Não tenho que agradecer, não. Vamos parar de agradecimentos. E Somos se, todos e se privilegiados. prepare, porque eu já fui convidada. Uhum. Quando essa pandemia passar, eu tô chegando em Caruru, Caruaru. né? Caruaru. Caruaru. Eu falando, eu só penso em comida. Gente, pelo amor de Deus, eu só penso em comida. Vocês podem preparar, que eu já fui convidada. A Verônica falou, pode ficar aqui em casa. Não, vocês arrumam um hotel, uma pousadinha, que eu também não vou ser tão espaçosa assim, na primeira Não, vez. Mas mas na aqui tem espaço. segunda, Não, lógico que não. Aqui tem espaço e será um prazer. Poxa, tá doido? Não tem que. Eu vou até dizer, vixe, tá doido, vai ficar aqui. pois pronto. Então você não precisa insistir mais não, que eu já aceitei. Pronto. Aqui tem espaço suficiente, graças a Deus. Não é Olha, grandão, não, mas tem um coração aqui que cabe para todo mundo. muito, muito obrigada. Essa música que você declamou, ela é uma poesia, é uma oração. Só Uhum. que como eu sou pedinte, eu vou pedir a prece de encerramento também, Tá bom. tá? Então nós vamos ficar bem reforçado, porque esse foi um sextou, assim, muito Uhum. poderoso, muito, muito poderoso. Tá todo mineiro, tá Não, a doido e de expressão tá mineiro. doido é de mineiro. Ah, Que mineiro ah, que sim, você sim. falou, vixe, mineiro fala, tá doido, vai ficar nada, Aham. vem pra cá. Ah, sim, sim, sim. E Monique tá aí também. Aí, Monique me convidou para participar com ela de um pedacinho de uma live dela. E eu disse: olha, Monique, meu rosto está todo desfigurado. Hoje ele está vermelho, mas é porque são 3 semanas, né? Aí uma semana estava todo vermelho e despelou. Aí eu fui de novo. Aí hoje está vermelho. Amanhã eu tenho certeza que vai começar a despelar. Aí eu marquei com ela quarta-feira. Estou esperando que esteja melhor quarta-feira. Menos doido. Monique, ele quer estar todo, ó, trabalhado na beleza, tá? Tem que ficar bonitinho também, né? Mas o mais importante é o que sai da minha boca, e não o que está nos olhos. Eu sei. Eu tô parando, eu tenho que parar de rir, porque eu sou muito Não, expressiva
Eu tô rindo aqui, tá esticando. Ó, 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 porque tá esticado aqui. Tá... Enfim, mas vamos Eu, lá para oração. vamos para a oração que eu ia falar do Botox, que eu vou enfiar um monte de Botox aqui para parar de fazer ruga. Aí eu vou chegar e vou falar também que foi um tratamento de pele. Vou estar toda esticada assim. Vamos que senão não dá tempo. Eu falo Bora muita lá. bobeira. Bora lá. Vamos envolvendo todos que estão participando dessa live, todos que estão aqui, que possam emanar energia para os que não estão, mas que estão precisando nesse momento de uma energia. Eu peço a Deus, ao nosso irmão Cristo, que abençoe a noite de todos, que realize as necessidades de todos os corações. E não que seja um desejo, e sim as necessidades, porque só tu, Deus, sabe o que é desejo e o que é necessidade no coração de cada um. E que possamos ser abençoadores, para que assim possamos abençoar os nossos, abençoar todos aqueles que passam na nossa frente, que possamos abençoar nosso planeta, que possamos abençoar a toda a natureza, a todo ser vivo, que possamos abençoar a todos os irmãos que nesse momento estão desencarnando e que precisam de uma luz de orientação, que Deus é luz, Deus é força, Deus é amor, que Deus possa, de todas as maneiras, derramar as bênçãos necessárias para cada coração que estão nesse momento, junto com a nossa prece. Abençoe a Priscila por proporcionar esse momento de aprendizado. Deus, sou grato por minha vida, sou grato pela oportunidade de aprendizado todos os dias. Que Deus possa nos permitir uma noite tranquila, de bons sonhos, e que possamos, em desdobramento, auxiliar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos ser trabalhadores, tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal. Que sejamos luzes hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e ao Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim será. Sempre. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso para vocês, para Verônica, para todos que aqui estão. Obrigado. Fique com Mandem lá. Deus. Hã? Mandem mensagem, podem mandar mensagem lá no direct, aí manda o e-mail que eu mando o link com as músicas. Pois pronto, eu vou mandar o meu, eu quero muito. E bom sábado, bom domingo, até muito breve. Vocês dois fiquem espertos, que vocês agora já estão no meu caderninho. No meu Graças a Deus. caderninho rosa, ó, ó. Não vou nem mostrar onde eu trabalhava. No meu caderninho rosa. Quase que eu mostrei.